propomos a ouvir Deus falar, Deus nunca deixa a gente sem ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Estão vendo a missionária Marlene discorrendo no assunto, e comecei a recapitular, né, o que Deus falara conosco durante a manhã e durante esses dias, e algo me trouxe aqui nesse texto, Gênesis. Então nós vamos descobrir agora, devido a esse fato que nós presenciamos essa noite, sobre a palavra da missionária Marlene, ela relembrando a palavra que nós estamos aqui de manhã cedo, quando o homem ele encontra dificuldade em não fazer o que Deus manda e acha facilidade em fazer o que Deus não manda, né? E aí se complica tudo e depois ele coloca a culpa em Deus, né? Mas nessa leitura aqui nós vamos ver alguma coisa bem interessante, né? Vamos levar para a nossa casa, com certeza isso vai fazer efeito. Gênesis 3, versículo 1, que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você sabe, irmãos, que Deus com você, Ele tem um particular e Ele tem um segredo que Ele só conta para você. Mas quando Ele conta para você, Ele acredita que você vai guardar para você aquilo que Ele tem falado, que você não vai sair esparramando. Observa aqui em alguns milagres que Jesus operou quando esteve aqui na terra. Ele dizia assim: ó, vai e não fale para ninguém. O que a pessoa fazia? Isso aí, é isso. E muitas coisas que acontecem na nossa vida de ruim, não é nem Deus nos provando, e nem é o inimigo colocando um empecilho na nossa vida para tentar nos derrubar. É a nossa boca grande que confronta Deus e que nos faz aliado de Satanás. Sabia disso, irmãos? Muitas vezes acontecem coisas ruins na nossa vida, é porque a nossa boca é grande, falamos o que não devemos e nos tornamos aliado de Satanás. Esse texto aqui é um texto bem típico, que vem mostrar para nós essa realidade. Veja só, o diabo não, a serpente. Nós vamos entender alguma coisa aqui, nem que eu não consegui terminar essa palavra hoje, que a gente continua amanhã, sei lá, mas como é uma palavra um pouco complexa, e nós precisamos entender detalhadamente, eu vou tentar passar para os irmãos aqui o máximo que eu puder nesse tempo que nós temos. Para vocês terem uma ideia, nesse texto aqui, o diabo ainda não tinha sido lançado sobre a terra. Sabia disso? Não tinha havido a rebelião ainda. Tanto é que nós falamos em um diabo, né, e tal. Mas aqui a Bíblia retrata esse animal como uma antiga serpente. Não é isso que ele fala? Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Fala que é o diabo? Fala dos animais que Deus tinha feito no campo. Esse animal aqui era o mais astuto. E provavelmente esse animal aqui tinha algum diálogo. Sim ou não? Você falou com Eva, né? Mas vamos entender isso aqui. Vocês sabem que o diabo tem tentado provar para Deus que o que ele fez, que uma das maiores feituras de Deus não foi a terra,
Não foi os animais nem nada, foi o homem. A terra, tudo bem. Os animais, tudo bem. As árvores, tudo bem. Agora, quando Deus criou o homem, e falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso mexeu com o ego de Satanás. Porque até então ele era o centro de todas as atenções, porque sobre ele estavam todas as responsabilidades. Ele era um ser que dominava lá no céu tudo. Ele era tão poderoso que o seu poder só era abaixo do poder de Deus. Mas ele regia todas as legiões celestiais. Era ele que administrava tudo. E agora Deus criou um ser que era a imagem e semelhança dele. E um detalhe muito importante, que os anjos, eles foram criados de uma forma diferente. Eles foram criados na base de imagem, mas embora tendo poder, mas limitado. Eles não tinham a opção de escolha. Anjo não podia pecar, anjo não podia fazer nada que não fosse aquilo que Deus tinha determinado. Eles eram e são até hoje limitados. Aí você pode perguntar, você também, amigo interno, fala assim, pastor, mas qual que é a diferença então? A diferença é que quando Deus fez o homem, além de ser, a Bíblia não fala que anjos foram criados à imagem e semelhança dele. A gente não sabe qual que é a imagem e qual que é a semelhança dos anjos, porque eles foram criados espírito. Anjo é espírito, eles não são matéria. Agora Deus faz alguém, matéria, que parece com ele, semelhante a ele. E sabe o que deixou Satanás invocado? Você sabe? O livre-arbítrio, o direito de escolha. Ele não aceitou essa ideia jamais. Mas como? Sim. Um ser que vai viver na terra, que de certa forma ele tem mais autoridades do que nós. Não. Daí começou uma grande guerra e começou a batalha, a rebelião lá no céu, que ele não aceitou isso. E quando ele não aceita, Deus então joga ele. Na criação aqui do homem, ele estava lá ainda. E agora eu entendo assim, como o diabo ele é muito sábio, muito astuto. Deus não tirou nada do poder que deu a ele, sabia, irmãos? Ele só foi expulso de lá, mas todo o poder que ele tinha, toda a autoridade que ele tinha, ele continua tendo. Ele só não tem mais o direito de reger as coisas de Deus. Por isso que ele domina a terra. Mas dentro dessa situação, eu fico assim, imaginando por que o diabo ele tem, digamos lá, mais de 80% de sucesso naquilo que ele tenta fazer. E parece que Deus está perdendo terreno para o diabo. Não é que Deus está perdendo, é que Deus deu livre-arbítrio para o homem, o direito de escolha. Para você escolher o que você quer. Você quer ser verdadeiro ou você quer ser mentiroso? Você quer falar a verdade quando no sentido de servir a Deus, que você pode ou que você não pode fazer? Ou você prefere mentir e falar que você não pode, que não dá? Deus dá o direito de escolha para você, embora você se justifique, mas para Deus não tem nada a justificar. Verdade, Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Então, esse direito de escolha faz com que muitas almas são ceifadas. E aí a sensação é que Deus está perdendo. Deus não está perdendo. É porque Ele deu o direito de você escolher. E quando Ele deu o direito de você escolher, quem está perdendo é o homem, não é Deus. E o que o diabo faz agora? Então ele usa da ferramenta que ele tem, que é poder e sabedoria, inteligência. O que ele faz? Vamos analisar o texto. Quem que aqui a serpente procurou
para trocar ideia? Foi Adão? Não. Por que será que não foi Adão? Hã? Acredito que Adão não ia dar ouvidos a ele. Não ia dar ouvido. Pode ter certeza que Adão não ia dar ouvido. Mas ele sabia que Adão era íntimo de Eva. Se ele conquistasse Eva, a serpente disse, se conquistasse Eva, consequentemente Eva ia fazer a cabeça de Adão. Mais para frente nós vamos entender que isso foi uma estratégia que foi aplicada também a Sansão, que foi aplicada também a Salomão e muitos outros. Foi parar com isso lá no Novo Testamento, quando Ananias e Safira falou assim: olha, a gente pode vender, mas a gente fala que vendeu por tanto nisso. Então, vamos entender o texto? Então, Eva todos os dias ia lá olhar aquela árvore que Deus tinha falado que não era para comer do fruto. E a serpente, como ela é um animal que foi, a serpente, ela foi criada aqui, na terra, não tem nada a ver com o céu. Era um animal que tinha inteligência e astuto. E ela ficava observando que todas as vezes, na virada do dia, Eva estava ali olhando aquela fruta. Quando Deus te dá direito de escolher, Deus sempre acredita que a tua escolha será melhor. Deus sempre acredita que vai haver verdade na sua fala. É que o homem, ele prefere escolher se arrebentar inteiro, mas nunca ser verdadeiro. Então, a gente vai querer sempre favorecer a carne. Então a serpente chegou para Eva, ela só estava olhando, veja só que ele começa o diálogo, né? Porque ele olhava para Eva e via Eva olhando para aquela fruta, que até hoje a gente não sabe que fruta é essa, né? E ela ficava olhando, e ele entendeu que os olhos aplicados de Eva naquela árvore tinham um desejo de devorar aquela fruta. Então ele faz uma pergunta astuta, e ele disse para Eva: não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não tinha dito para não comer de toda a árvore, era para comer de todas, menos uma. E aí, você não tem que ficar conversando com pessoas que não pertencem ao mundo espiritual. Não era para ela estar conversando com um animal. O ser humano foi feito para conversar com o ser humano. A gente não foi feito para estar trocando ideia com um animal. Uma hora a gente se estambica. A gente não tem mania de chegar no cachorro e falar assim: ai, coisa linda do papai. Bom, isso não é uma aberração. Porque para você ser pai dele, você tem que ter gerado ele. E para você gerar ele, você tem que ter cruzado com o animal. Coisa linda da mamãe será. Vem cá, coisa fofa. Tá com saudade da mamãe? Tá com saudade do papai? A gente não tem que ter diálogo com o animal. Porque o homem, ele foi feito para falar com o homem. Não era para Eva estar trocando diálogo aqui com uma serpente. E a gente fala serpente, né, acreditando que seja uma cobra, mas também a Bíblia não fala. E essa serpente aqui, o texto dá a entender que ela era um animal que tinha pernas. Ela tinha pernas. Ela só passou a rastejar depois que ela foi amaldiçoada. É por isso que tem uma fala que nós falamos também, que a gente não devia falar, que é assim: estou muito cansado, hoje eu só estou o pó. A gente não fala isso? Hoje eu só estou o pó. Mas o pó em si, ele se tornou alimento de quem? Da serpente. A maldição dela foi:
agora depois que tu fez isso, então tu rastejarás e se alimentarás do pó da terra. Então, não é bom a gente ser pó, né? Então, a gente quando quer conversar com tudo que está na frente, com certeza a gente vai ouvir muitas coisas que a gente não era para ouvir. E aí, irmão, quando você ouve coisa que não é para ouvir, o teu ouvido fica contaminado. E quando a gente fica contaminado, a gente perde a sensibilidade de entender a voz do Espírito Santo e a voz do maligno. A gente vai tender a ouvir só a voz do maligno. Então, observa. Não é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí Eva entrou na onda. E disse a mulher à serpente: não é bem assim que Deus disse, não. Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio, ainda deu detalhe, no meio do jardim não comeremos, nem dele tocareis, para que não morrais. É assim que Deus disse. Duas coisas aconteceram aqui: você falar com quem não devia. Além de você falar com quem não devia, que era um animal, a gente encontra duas passagens de um homem falando com o animal. Aqui e a outra que foi Balaão. E as duas não foi nada amigável. É isso? Não foi nada interessante. Então, duas coisas aconteceram. A pessoa está falando com um animal, e a segunda, revelar o segredo que Deus tinha dito, que era só para os dois. Tem muitos lares por aí sendo destruídos, muitas pessoas que estão sem força para servir a Deus, porque tem a boca grande, fala demais e fala com quem não devia. É por isso que a Bíblia fala assim, para nós nunca ter sociedade com ímpio. Ou seja, a gente nunca ter amizade com o ímpio, a gente não ter relação com o ímpio, porque a nossa relação com ele, com certeza, vai acabar enfraquecendo a minha intimidade com Deus. Verdade. Glória a Jesus. E aqui agora houve um diálogo muito interessante, porque a serpente, quando ela sabia, ela falou assim: olha, eu consegui entrar na mente dela, ela já me revelou o que Deus falou, porque eu não sabia, mas ela já me revelou o que é, agora é fácil. Se eu convencer ela, eu convenço também Adão. O que tem de lar destruído por falta de prudência, não só da mulher, mas tem muitos homens por aí que parecem uma mariquinha. E aí então agora a serpente vai e diz para Eva: olha, vou te dizer uma coisa, isso aí que você está falando que Deus falou, não é verdade. Vamos acompanhar o texto? Então, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que ela está fazendo aqui? Está confrontando Deus. Deus disse que se comesse, morreria. Agora ela disse: certamente não morrereis. Deus estava mentindo para nós. Deus estava mentindo. Só que tem um detalhe aqui nessa palavra. Quando Deus disse certamente morrereis, Deus estava falando da morte espiritual. Consequentemente, morrendo espiritual, iria morrer fisicamente, antes do tempo. Então a serpente também não estava mentindo, nesse sentido. Mas Deus não estava blefando. O
o que ele disse era verdade. É, Senhor. Então a serpente falou assim: olha, isso aí não está muito certo não. Você não vai morrer. O máximo que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos acompanhar o texto? Sim, só para vocês entenderem. Por quê? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, para fazer uma pergunta para os irmãos. Lembra que no começo eu falei assim que as serpentes eram dos animais que foram criados ali na terra, das mais astutas. Não é isso? A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: a serpente, ela sabia desse combinado de Deus? A serpente em si, acredito que não, mas quem estava usando ela, acredito que sim. Faz sentido. Porque olha só o que ela fala para Eva. Ela fala assim, olha, e ela não mentiu. Ela falou exatamente o que ia acontecer. Olha só, olha. Versículo de número 5. O 6, isso. Vou repetir o 5 se você acompanhar. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, abrirão os olhos, os vossos olhos, e serem como Deus, sabendo o bem e o mal. Até esse momento, irmãos, até esse momento, Adão e Eva viviam no jardim, pelados, sem nada, do jeito que eles vieram ao mundo. Mas só que eles não viam nada de diferente um no outro. A santidade e a pureza faziam com que eles não vissem nenhuma maldade. Aleluia. E não sentiam desejo um com o outro, a não ser de cuidar um do outro. Mas ele disse, ó, quando vocês comerem, só vai abrir os seus olhos. E aí vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal. Agora sim, vocês. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore a desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Tem uma vírgula aqui. Essa vírgula aqui tem um sentido. Quando Eva comeu do fruto, ela já ficou sabendo do bem e do mal? Sim ou não? Não. Ela comeu e nada aconteceu. Porque se acontece, abriu um alerta. Ela comeu da fruta, experimentou da fruta, ó, a fruta é boa. Aí ela foi, porque Adão não estava ali. Adão estava em outro lugar. Ela foi, procurou Adão, falou, Adão, come dessa fruta. Adão falou, mas o que é isso? Você comeu do fruto e não podia comer? Não, não tem nada disso, eu já comi, é maravilhosa e nada aconteceu comigo. Agora tem um detalhe, hein? A gente quer só culpar Eva. Mas por que Adão comeu? Porque ele também sentia desejo pela fruta. Porque ele também deu ouvido à mulher e esqueceu o que Deus falou para ele. Às vezes, irmãos, Deus fala para nós que não, e a gente quer ouvir o sim de Deus, mas Deus está falando que é não. E quando Deus fala não, você tem que aceitar o não de Deus do jeito que Ele diz. Não. Glória a Deus. Fez lembrar Aí, do profeta velho. Profeta velho, exatamente. Mas a gente quer ouvir um sim. O duro é que o ser humano quer ouvir sempre Deus falar sim, porque fala assim, não, Deus não ia fazer isso comigo, segurar a minha bênção. Então é sim. E quando você faz isso, acontece o que aconteceu com o profeta novo. Deus falou assim, olha, você vai lá nessa cidade, profetiza contra o altar, você vai lá por esse caminho e você vai voltar por outro caminho. E você não vai comer absolutamente nada nesse lugar, para que você viva. O profeta foi lá, profetizou, aconteceu tudo, voltou por outro caminho e fez uma coisa que Deus não tinha mandado ele fazer.
deitar. Deitou lá debaixo da árvore e está lá descansando. E alguém chegou para o profeta velho e falou: aconteceu isso e isso. O profeta não profetizou. Foi tudo do jeito que ele disse. Ele falou assim: para onde ele foi? A gente viu ele por esse caminho. Pois o profeta velho conseguiu alcançar ele. Você que é o profeta novo que profetizou contra o altar? Foi eu mesmo. Outra coisa, falar o que não deve. Ele não tinha que dar satisfação. Foi eu mesmo. Que Deus mandou vir te procurar aqui para você voltar comigo. Não, jamais. Olha só. Aí foi revelar o que Deus tinha falado, o mistério que Deus tinha falado. Assim, ó, não vou voltar por você, porque Deus falou para mim ir por um caminho e voltar por outro. E não é para mim comer pão nessa cidade. Você está entendendo, irmão, que você ter diálogo com pessoas que não é do nosso meio vai dar ruim? Vai dar ruim. Porque o que a Bíblia ela nos fala sobre os que são da luz é totalmente oposto dos que são das trevas. E o profeta vai dizer assim: não, poxa, eu sou profeta como tu, sou profeta velho. E Deus falou que é para você voltar e comer pão e beber água. Olha, irmão, como nós queremos nos favorecer quando a gente quer ouvir ensino isso? Se Deus já tinha falado, como é que Deus ia falar ao contrário? Se ele já estava longe da cidade, é para você voltar e comer pão e beber água, e depois você seguir o seu caminho. Ele não foi Neemias. Que Neemias, já falei hoje de manhã cedo aqui, ele ouviu uma palavra que parece que estava favorecendo ele, mas ele pensou bem e falou: não, isso está falando contra ele, porque ele não teve diálogo com pessoas estranhas. Duro é quando você deixa de ouvir o que Deus te ensina, o que Deus manda você fazer, para você ouvir pessoas estranhas, pessoas que estão lá fora. E aí ele voltou lá para a cidade. Chegando lá, ele comeu pão. Na hora que ele comeu pão e bebeu água, então aí sim Deus entrou no profeta e falou assim: olha, tu fosse rebelde. O próprio profeta que tinha falado para ele comer pão que Deus tinha falado, agora o profeta falou assim: olha, Deus manda eu te dizer, você foi rebelde à voz do Senhor, você voltou a comer pão onde não era para você comer, e você bebeu água onde não era para beber, e está na casa de alguém que não era para você estar. Portanto, Meu Deus, tu vai morrer. Jesus. Ah, irmão, se a minha boca ela não tiver o que nós chamamos aqui no nosso linguajar de feltro, ou seja, se eu não tiver na minha boca a unção de Deus para me falar só aquilo que Deus manda eu falar, eu vou me arrebentar. E aí Eva chegou para Adão então comeu da fruta. Só que quando ele come da fruta, automaticamente abriu os olhos de ambos. E Eva: que isso, Adão? Ele: isso aí de você. Um viu uma coisa do outro, outro viu do outro, e aí o bicho pegou. Aí eles descobriram que eles tinham cometido um erro. Eles automaticamente morreram espiritualmente. A morte foi instantânea. E agora eles dependiam das suas próprias forças. E quando Deus chegou à tarde, porque Deus sempre ia à tarde de manhã cedo lá visitar eles, eles estavam escondidinhos, não é isso? Jesus. E Deus, quando chamou Adão, aonde você está? Não chamou Eva, está para entender? Adão, aonde você está? O que ele disse para Deus? Estamos aqui escondidos. Escondido por quê, Adão? Porque a gente está as coisas de fora aí. Mas pera lá, quem foi que te mostrou? Aí já começou o jogo de empurra. Porque quando você comete erro, muitas vezes, como eu já disse, a mente do ser humano é transferir responsabilidade, nunca admitir que nós erramos.
gente sempre querer colocar desculpa, aí já começou. Senhor, a serpente, ela me enganou. Eu quero dizer para você uma coisa: quando você tenta enganar Deus, quando você apresenta um argumento, você pode ter certeza, Deus ele não vai engolir o seu argumento. Se Deus olhar para você e ver que você não está sendo verdadeiro, quando você fala que não pode e você pode, quando você fala que não dá e dá, Jesus. quando Ele te fala uma coisa para você e você abre a boca e esparrama para todo mundo, e a tua bênção não chega e depois você vai culpar Deus, você pode ter certeza que Deus não vai deixar passar isso. Eita, gente. Porque Ele confiou em você. Aleluia. Oh, Deus. E um detalhe, guarda isso que eu vou falar para você. Todos que Deus chamou, Irmã Maria, Irmã Manene, Irmã Nici, todos, Deus quando chamou, Ele te deu algo para você administrar, algo que você pode carregar, que você pode suportar. E não adianta falar que não está dando, que você não está suportando, porque Deus não vai dar coisas além de que você não possa suportar. Quando você fala que você não está dando, que a coisa está muito, então você está desmentindo Deus. Já está falando coisa que não procede. E agora aqui então começou o impasse, né? Aquele joguinho de empurra, foi fulano, foi ciclano, e vocês sabem qual foi o desfecho, né? E Adão fez a maior acusação. Quando a Eva falou assim, foi a serpente, né? Porque Adão já tinha tirado a responsabilidade dele, fazendo a maior das acusações. Senhor, foi a mulher que tu me deu, então não vem não. Ele quis dizer assim, ó, eu estava tranquilo aqui, de boa, não tinha problema, não tinha nada, eu e os animais estavam tudo certo. Aí o Senhor inventou de me dar essa mulher aí o que deu? Deus falou, tá bom, só que a partir de hoje, para você comer, você vai ter que suar. O teu suor você vai viver. Até agora eu tenho te alimentado, você não tem trabalhado nem nada, mas a partir de hoje vai ser diferente. Tu vai suar a camisa para comer. E você, mulher, você vai dar a luz aos filhos com dores. E a serpente, Deus olhou para a serpente e falou assim, ó, a partir de hoje tu vai rastejar. Quer dizer que ela não rastejava. Tu vai rastejar e comerás pro resto da tua vida o pó da terra. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Hoje eu estou só o pó, eu falo, opa, tem um alimento. É isso? Meu Deus, misericórdia. Aleluia, Jesus. Aqui, irmãos, depois da queda do homem, logo em seguida veio a queda de Satanás. Porque ele não aceitou, e até hoje ele tenta provar para Deus que foi um erro Deus ter feito no ser humano. Tanto é que os irmãos vê, quando ele foi lançado de lá, irmãos, ele começou a bagunçar a mente do ser humano, porque o homem teve o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Como tem direito de escolha, ele foi estudando o homem, e ele tenta provar a todo custo que foi um erro. Tanto é que na primeira criação de Deus não deu certo. Deu certo? Não deu certo. Mas mesmo assim, Deus não se deu por vencido e quis mostrar para Satanás que a criação dele estava certa. Deus falou assim, eu vou destruir tudo que eu fiz,
eu vou deixar só algumas sementes. E vou continuar com o meu projeto, porque eu sei que vai dar certo. Aleluia. E o diabo lá, eu quero só ver. Aí Deus vai destruir tudo e começa de novo. Deus disse assim, agora sim, olha isso aqui perfeito, né? Tem o Noé, fiel, que anda comigo, né? Os animais, tudo ali dentro. Já pensou? Uma arca cheia de animal, berrando, né? Animal cantando, gritando, fazendo seus cocôzinhos lá, e tu vivendo todo mundo ali junto. Pois muito bem, quando o dilúvio baixou, a arca se abriu, Deus abriu a arca, estava trancada por fora, então saiu e começou agora ali, então de novo se povoar, crescer. Mas não demorou muito, irmãos, para as pessoas se corromperem de novo, porque o diabo foi perturbar para mostrar para Deus que ele estava ainda errado. Tem o livre-arbítrio, tem direito de escolha, então ele agora começa a analisar, ele estuda todos. Como eu já disse, Deus colocou na sua mão algo que só você pode administrar. Glória a Deus. E ele sabe que você é capaz. Não é que você fala assim, eu não consigo, não dá, não posso, hoje é assim, hoje é desse jeito. Você apenas está sendo negligente. E uma hora ele vai pedir conta daquilo que ele colocou na tua mão. Acredite, irmão. Se você é aquele crente que só gosta de fazer quando está fácil, quando dá para você, quando dá, Glória a Deus. acredite, tudo está na mira de Deus. E naquele dia que ele vir, ele vai falar assim, olha, eu quero que você apresente aquilo que eu te dei. O que você vai apresentar para Deus? Dos teus esforços. Qual foi o esforço que tu fez? Vamos lembrar dos 5 talentos, dos 2 talentos, 1 talento? Observa que Deus deu para aquele moço 5, porque sabia que ele era capaz de administrar 5. E para o outro 2, porque sabia que ele era capaz de administrar 2. E para um, porque ele sabia que era o suficiente. Mas a negligência foi tão grande, que aquele que recebeu 1, não. Vou ficar do meu jeito aqui. E quando ele vir, eu só devolvo o que é dele. Sabe aquela pessoa, irmão, que ele não tem coragem de fazer nada mais daquilo que foi dito assim, irmãos, ó, crente vai no culto de domingo, crente vai no culto de ensino, crente vai no culto de oração, e ele só faz isso, e mal feito ainda, porque como já disse para os irmãos, de você vir na igreja não quer dizer nada, porque para você vir aqui e chamar a atenção de Deus, exige alguns critérios. Não é chegar aqui, sentar aqui, um pouco você está prestando atenção, outro pouco você está, desatento, não. Para chegar aqui, você tem que chegar e dizer para Deus, Deus, eu cheguei, mas não é com palavras, é com atitude, é com o teu pensamento, é com o teu coração, é com a tua alma, chegar, sentar e falar, Deus, eu cheguei, e agora eu sou 100% Glória a teu. Deus. A minha oração vai ser tua. Glória a Deus. Ninguém vai tirar a minha atenção. Aleluia, Jesus. Não vai ser o Roberto, não vai ser a Mariazinha, não vai ser o gatinho, eu já falei para os irmãos, aquele gato tirava a minha paz, porque eu vi que os irmãos se interdiam com o gato. Parecia o Satanás que estava naquele gato, porque ele, sabe, lembra? Todo mundo ficava, entendeu? Na hora, acho que pregando os irmãos. Danadinho. Vai pra lá. Enfiava embaixo das pernas da manicia lá. Até o dia que eles falaram assim, eu vou dar um jeito. Porque isso está tirando a minha paz. E o gato sumiu. Está dando para as irmãs entender? E a gente ainda ficou, não é isso? Sentido. Cadê o bichano? Aonde se meteu esse... Então, irmãos, não é só chegar aqui e sentar. Tem crente quando chega na igreja e ele não tem filho. Mas aí chega, sabe aquele bebezinho? Ele fica olhando. E a criança, aí o outro já vê também. Aí
posso pegar um pouquinho? Posso pegar? A pessoa dá, né? Aí, não é? Mas e o culto? Termina o culto, irmãos, ele não sentiu nada, não recebeu nada, sabe por quê? Porque a mente dele, a atenção dele não era para Deus. Mas quem é que faz isso? Irmãos, não tem outro que não seja o diabo. Você vai para a igreja hoje? Você vai ver o que eu vou fazer. Você não vai assistir o culto. A gente já chega, daí você... Aí senta ali, não, aqui o ventilador tá meio... Senta mais pra lá. Senta mais pra lá. Chegou no banheiro, dá um xixi. E assim vai, irmãos. E o diabo vai ditando para ele, faz isso. Levanta. Se você levantar, sabe, vai dar bom para você. E a gente fica, vai para lá, vai para cá. E a gente nem percebe que o culto é tributado a Deus. Aleluia. Se é tributado a Deus, você quer ver um exemplo? Deixa eu começar a conversar com o evangelista Ivan. Estou conversando com ele aqui, e ele está falando um assunto para mim, e eu estou assim, ó. Ele está conversando, tá bom. Viu, pastor, porque não sei o quê? Eu, Maria, essa posição bonita. Ele vai ter que interromper o que está falando. É isso, esperar dar atenção para ele. O que nós fazemos com Deus é exatamente isso aí. Deus está usando alguém para falar e eu estou simplesmente ignorando. Porque eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Eu presto atenção no que Deus está falando. Eu resolvo se alimentar da palavra, ou eu resolvo dar a minha atenção para alguém que não tem nada para me dar. Para alguém que não tem nada para preencher aquilo que está faltando dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Então, o que aconteceu aqui nesse cenário? Aleluia, Jesus. Vem tornando-se repetindo e cada vez mais, a gente dando o nosso tempo para alguém que não merece e reduzindo o tempo que era para nós dar para Deus. É por isso que os cultos de hoje não tem mais batismo do Espírito Santo, não tem mais aquele poder. Pouco Deus se manifesta. E olha lá, que quando Deus se manifesta é porque alguém deu lugar. Aleluia, Jesus. Domingo passado aconteceu algo fenomenal aqui de manhã cedo, no culto de oração. Nós não estávamos esperando, mas todos nós estávamos centrados. Aleluia, Jesus. Fica-se mais prestando atenção de uma certa forma na palavra. De repente, eu creio que Deus falou assim: eu vou aproveitar essa oportunidade, porque todos estão me buscando. Aleluia. Porque Ele é fiel com a sua palavra. Ele diz assim: olha, eu amo os que me amam, e aquele que me busca de madrugada, esse é Deus. Me achará. Aleluia. Mas a igreja hoje está perdendo Deus dentro da igreja. Verdade. Está perdendo. Oh, glória. Perde a palavra, perde o louvor. É, Jesus. Porque começa a cantar, levanta para ir no banheiro, vai olhar um negócio, um clique que deu no celular, né? Plim, vou olhar. A gente perde o louvor, perde a palavra, a gente perde o testemunho, a gente perde, irmãos, muita coisa. A gente chega perdendo e vai embora para casa como perdedor. Verdade, Jesus. Porque se perguntar, e aí, a palavra? Aleluia, Jesus. As pessoas não sabem qual foi o conteúdo da palavra. Oh, Jesus. A gente chega na igreja meramente porque somos acostumados a ir para a igreja. E o diabo está fazendo a maior festa, porque ele está tentando provar para Deus que você não vale a pena. Meu Deus. Misericórdia. A missão dele é provar para Deus que você não vale a pena e que foi um erro Deus ter criado você. Então, quando eu chego aqui, irmãos, eu tenho que prestar atenção para mim não perder Deus dentro da igreja. Eu tenho que chegar aqui e esquecer de tudo. Falar assim: olha, eu vou sentar, o Senhor vai falar e eu vou ouvir. Aleluia, Jesus. Se você fizer isso, você vai ver que os cultos serão totalmente diferentes.
vai ser presença de Deus. Aleluia. Sabe aquele dia que você vem arrebentado? Não é o dia que você vai sentir presença de Deus, sabe por quê? Porque você assim, Deus, eu preciso ouvir. Fala comigo. E se alguém te cutuca, você dá aquela olhadinha assim, já sabe. Esse dia Deus fala assim, olha, eu vou responder a tua oração. Os crentes estão perdendo Deus dentro da igreja, estão perdendo Deus dentro de casa, porque não está vindo, eles não estão vindo mais focados, não está respeitando mais aquilo que Deus chama-se de temor, de obediência, de reverência à sua palavra. No contexto geral, as pessoas chegam, elas só querem atenção quando é a vez delas. É, Jesus. Se der oportunidade, ela faz de tudo para que as pessoas prestem atenção no que ela está fazendo. Mas quando ela vai ouvir, isso, irmãos, é o diabo chamando a atenção para si. Quando ele chamou a mulher e ele conseguiu convencer a mulher, ele disse, agora está tudo certo. E realmente, Eva chegou, convenceu Adão, e Adão participou, e agora todos nós estamos pagando pelo erro de uma mulher É, Jesus. que teve um diálogo com um animal. Talvez era bonitinha a serpente, não é isso? A gente não sabe. Um bichinho bonitinho, né? Trocou diálogo e a coisa ficou ruim. Vamos se lembrar de Balaão? Não vamos lembrar porque não falei para os irmãos segurar tempo, mas, irmãos, toda vez que eu lembro de Balaão, eu fico tentando entender Balaão. Imagina você, um ser humano, com essa natureza que você tem, agora conversando e detalhe, a jumenta apontar a pata para Balaão e falar assim, escuta aqui, ô. É, Jesus. Já pensou isso, senhora Guilhermina? Tomar patada na cara de um animal? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu já fiz isso alguma vez com você? Não. Então por que você está me batendo? Não sei. É porque você me derrubou. Dá para entender? Como é que nós ficamos certos? Então eu disse aqui hoje de manhã cedo que eu venho lutando para que os irmãos façam o que é certo. O texto que eu li hoje de manhã cedo falando de Paulo, ele falando para a igreja, ele falou assim, olha, eu nunca deixei de ensinar vocês a verdade. E essa vez agora é a última vez que vocês estão me vendo. Vocês não vão me ver mais. Mas eu quero lembrar que eu nunca deixei. E a gente só quer, irmãos, que Deus olhe para você e fala assim, olha, você foi instruído, bom e fiel servo. Aleluia, Jesus. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas o diabo vai estar sempre falando no seu ouvido, você não tem nada, não é isso não. Ninguém consegue fazer isso, não faz isso não. Nem dá. Termina o culto, eu não estou falando da nossa igreja. Eu estou falando da igreja geral na face da terra. Aleluia. A igreja na face da terra, ela está enferma, como diz Isaías. Ela está enferma. São feridas não curadas e tumores, não é isso? Não espremidos. Olha só como é que ele comparou o ser humano. Não é isso? Aí as pessoas vivem aí todos os dias. A maior preocupação deles é se apresentar com roupas melhores do que a do outro, com voz melhor do que a do outro e com mensagem melhor do que a do outro. Mas nunca assim, olha, eu preciso chamar a atenção de Deus. Hoje eu preciso receber de Deus alguma coisa. Eliseu, o foco dele não era nada que fosse da terra. Qual que era o foco dele? Porção dobrada. Eliseu, fica aqui, fica. Eu vou ali, não vai ser fácil. Não tem problema não. Aonde você for, eu vou.
Fica o Senhor com a tua alma, que eu não vou te deixar. Enquanto eu não for abençoado. Em outro lugar, e se eu fico aqui, jamais. Eu vou atravessar o Jordão, eu atravesso junto. Sabe por quê? Ele tinha o objetivo: receber porção dobrada. Glória. Você quer ir morar no céu? Faça diferente. Esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia, Jesus. Porque a jornada ela ainda é promissora. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe você, meu amigo. Que você acompanhou até agora. Que você possa refletir essa palavra e fazer melhor do que você está fazendo. É bom você estar acompanhando a gente no Glória a Deus. mas seria melhor se você estivesse na tua igreja ouvindo o teu pastor pregar. E Deus abençoe você e que nós possamos ser crentes melhores. Amém? Glória a Deus.